E quanto você faturou em 2019 ainda? Ano pré-pandemia, né? Aí 1.011.000. Cara, eu nunca faturei isso como meu negócio físico. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fazem 2 milhões por ano utilizando a fórmula. Tô voltando dessa temporada, ainda tecnicamente eu tô com Covid, né? Ainda não estou de alta, mas vamos dizer assim, já tô quase 100%. Eu acho que já vale a pena fazer o podcast Faixa Preta. E hoje eu tô aqui com o Sandro. Tudo bom, Sandro? Eric, tudo bem? Como é que tá? Deixa eu te fazer uma pergunta clássica do podcast Faixa Preta. No ano de 2020, isso é, no ano passado, você fez mais de 2 milhões de reais utilizando as técnicas da fórmula. Sim, sim. Mas exatamente 2.500. Que massa! E em qual nicho foi? É no nicho de computação em nuvem. Nicho de TI, né? Computação? Mas computação em nuvem. Nossa, aquela Computação em nuvem. computação que a gente não guarda os arquivos no computador, a gente faz tudo na É, internet, é isso? mais ou menos, Cara, um pouco explica pra mais nós o amplo que que é a isso. nuvem aí pra gente. Tá, beleza. É seguinte, Para algumas cara. pessoas que não conhecem, talvez da audiência, e olha que eu sou formado, hein? Mas vamos lá. Então, tem a computação em nuvem na visão da galera, assim, né? Que é aquela coisa de guardar arquivos em nuvem. E aí você pensa Google Drive e tal. Mas o que a gente ensina é um pouco mais amplo que isso. É um pouco mais, na verdade, assim, mais técnico, porque é para profissionais de TI. Então, o que a gente ensina é o profissional de TI a usar a computação em nuvem para criar serviços, para colocar softwares de uma forma, softwares para rodar, né, de uma forma mais eficiente, mais com alta disponibilidade, por exemplo, com mais segurança e tal. Então, é usar ferramentas de provedores de cloud, por exemplo, tem da Amazon, que é a AWS, tem da Microsoft, que é Azure, tem do Google, que é Google Cloud Platform. Então a gente ensina o profissional de TI a usar essas ferramentas para melhorar a qualidade do serviço dele, do software e tal. Acho Que que massa. E você é de resumindo onde? bastante. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Pelotas, mas moro em Florianópolis. Ah, vida boa em Floripa, né? Por que você mudou pra aí? Cara, por causa da qualidade de vida mesmo, né? Você aproveita alguma coisa da natureza de Floripa? Você surfa ou faz algum esporte especialmente? Eu remo, cara, de surf ski. Cara, você rema de quê? Surf ski. Surf Surf ski ski, como é que é isso, cara? é tipo um caiaque, assim, é da família dos caiaques, mas é um barco maior, mais comprido. O meu, por exemplo, tem uns 6,5 metros, é mais estreitinho, assim, e, e ele serve para quê? Pode remar em água parada também, mas basicamente ele é feito para remar em alto mar, aproveitando a ondulação de vento. Olha que massa, cara. Você rema com duas pás ou com uma só? É tipo canoa havaiana ou é um remo tipo Não, caiaque? é remo tipo caiaque. Ele é parecido com uma canoa havaiana, só que sem a ama, né? Sem aquele estabilizador do lado. E aí rema com o remo de caiaque mesmo. É um remo duplo, assim. Engraçado. De vez em quando eu tô aqui no lago fazendo onda, né? Porque você pega um barco, faz a onda. Não, eu acho que eu já vi um cara desse geralmente pega a nossa onda. Pega a nossa onda no sentido bom. Às vezes ele tá ali perto, a gente faz a onda, ele pega, a gente surfa a primeira onda, né? Só que o Ele barco ele surfou. gera uma reverberação, tem a segunda onda, a terceira onda. E essas ondinhas assim que mais pro foil, mas como ele é gigante, né? Gigante Uhum. pra gente, 6 metros é um. 6 metros é o quê? Uns quantos pés? Uns 18 pés. Cara, é quase o barco inteiro. Então, pô, dá pra surfar o que quiser, né? Pequena coisa. Olha que Cara. legal, cara. E a gente pega onda de barco aqui também na lagoa, né? Então tem um barco que leva, faz um passeio lá na lagoa e a gente fica ali Você aproveitando a fica onda do ali barco pegando a também. rebarba da onda, que massa. Show de bola, mas Legal. enfim, eu falo isso porque Floripa deve ser o canal pra fazer essas paradas, né? É top. Muita praia. Tem o Vinícius Possebon que mora aí também. Já encontrou com ele? Já, cara, fiz a outra reunião do Platinum lá, eu tava lá na casa dele. Ah, que legal. E é verdade, é tudo aquilo mesmo? Ele acorda, olha pra frente e Loucura, cara, ele sai na beira, né? nossa, na beira do da Morro das Pedras lá, muito top. Que massa. Bom, mas vamos falar de lançamento. Como é que você me conheceu?
Cara, eu te conheci numa situação bem complexa, assim, na visão de negócio, né? Eu tava numa situação bem complicada na minha empresa. Assim, não sei qual é o tempo que a gente tem, mas faz Não, a tempo gente isso está e... tranquilo aqui. Tá, beleza. O que aconteceu? Eu tinha uma empresa de TI, de TI, né? Suporte e tal, e na época a gente ainda fazia suporte para usuário final, que é de computadores em si, mas também de servidores. E a gente estava numa situação bem complicada, porque a empresa estava. Eu saí da área técnica, meu irmão também. Só para contextualizar, meu irmão é meu sócio e meu pai também. Então, eu convidei eles para vir para Floripa, abrir empresa e tal. E nesse momento a gente estava numa situação ruim, porque a gente estava devendo uma grana para 3 bancos e estava numa situação que a empresa faturava menos do que a gente conseguia, do que o nosso custo. Então, tava ruim. Aí alguém me mandou um vídeo teu. Foi uma sócia que eu tinha uma sócia de um outro negócio, tinha um restaurante também, e ela me mandou um vídeo teu. Isso foi, cara, 2013. 2013, faz tempão. Nossa, cara, foi nos primórdios, foi o Os primeiro evento ao vivo, o primórdios. primeiro Mundo FL foi em 2013, olha. Eu lembro que quando eu entrei no Fórmula, eu recebi aquela gravação da galera lá no evento ao vivo. Tava, inclusive, o Vinícius Possebon, o Gilberto e tal. Eu recebi como bônus aquela gravação. Ah, que massa. Falei assim, então você é um aluno raiz de 2000, há 7 anos atrás. Eu entrei, na verdade, em 2014, né? No primeiro semestre de 2014. Eu vim em 2013 e aí fiquei, porra. E aí entrei em E, 2014. e como é que foi sua jornada desde lá? Cara, primeiro, foi o seguinte. Ó, até se eu olhar aqui pro lado, cara, como faz tempo eu levantei os números aqui dos lançamentos, caso você me pergunte, tá? E aí, o que que aconteceu? Em 2013, quando eu vi, aí eu queria entrar em 2014, mas eu te falei que a situação da empresa estava bem complicada. E aí eu conversei com meu pai e meu irmão, que eram meus sócios, né? São ainda até hoje, pra gente adquirir o Fórmula, comprar a Fórmula. E aí, cara, os caras na época lá, porque isso aí era uma coisa muito nova, tu que começou com isso e tal, e aí a pessoa olhando um cara falando na internet, que vendeu um curso de, sei lá, na época, 5, 6 mil, porra, pra convencer eles foi meio difícil, né? Mas aí a gente conseguiu lá, conversei e tal, e consegui entrar no Fórmula 2014. E aí, como a gente não tinha, na nossa visão, nada que, pô, vamos ensinar alguma coisa que a gente é expert e tal, o que que a gente fez? A gente fez um congresso, né? Então era o Kona Cloud. Primeiro congresso Ah, deu uma chuva de Konas, né? Kona isso, Kona deu uma aquilo, e a gente fez o Kona era o Cloud. hiper lançamento de semente da época, né? Que eu ensinava isso. Hoje, Exato. hoje a gente não ensina mais, mas a gente acabou fazendo o streamline da coisa, né? Mas você fez o Kona Cloud, e aí, como é que foi? Kona Cloud. Aí foi no segundo semestre. O que aconteceu? Como a gente não tinha nada que a gente pudesse ensinar, na nossa visão, né, na época, a gente viu que a computação em nuvem, achou que a computação em nuvem é uma coisa que ia crescer, que ia dar certo, e a gente começou a entrar em contato com experts dessa área e convidar os caras para fazer palestra e tal. Isso aí aconteceu no segundo semestre de 2014. E aí que os meus sócios, né, meu irmão e meu pai, eles, pô, viram que pode dar certo, porque a gente investiu 4 mil e voltou 8. Ah, Não é de todos os ent- lançamentos que eu lembro no investimento, mas esse foi o primeiro, então total. não E dá pra saiu com a lista e esquecer. com a audiência, né? Exato, com a lista e com a audiência, E como é exatamente. que foi a partir daí? Tá, aí a partir daí, o que que aconteceu nesse momento? A gente viu, cara, isso aqui é uma coisa legal, o pessoal tá querendo, né? O pessoal tá querendo, vamos se especializar nisso. A gente não sabia nada de cloud, não sabia nada de computação em nuvem nessa época, em 2014. E aí, só que o negócio, a empresa estava rodando ainda, né? A empresa estava rodando e a gente tinha funcionário e tal, então a gente tinha que fazer as duas coisas. Então eu fui um pouco mais para essa área de lançamento, né? Até porque o meu irmão e meu pai viram, isso pode dar certo, mas é difícil a pessoa, pô, virar a chave, né, de uma hora para outra e começar a fazer um negócio online, que não era tão difundido na época.
Aí eu, que já era mais da área de negócios, eu voltei para a área técnica. Fui aprender uma tecnologia de nuvem, de cloud, tá? Aí fui fazer treinamento, tal, tal, tal. E a gente fez outro lançamento, mas ainda de congresso, ainda do Kona Cloud, em 2015. Porque nesse período, entre 2014 e 2015, a gente ficou aprendendo e oferecendo esses serviços de cloud para os nossos clientes, né? Para poder ter uma expertise e uma experiência naquilo, né? Que a gente ia fazer curso depois. Então, no final de 2015, a gente fez outro congresso. Então, na verdade, entre 2014 e 2015 foram 2 lançamentos assim de congresso, né? Que também deu positivo. Só foi 10 mil daí. 10K voltou no segundo. Hum. E E aí, como é que foi a partir daí? beleza. Porque assim, 10 mil é positivo, mas ainda não paga as contas toda da família, né? Não. Exatamente. Não, a gente estava ainda com outro negócio físico rodando, né? E fazendo isso em paralelo para tentar fazer assim, Uma migrar de renda um para o extra. outro, né? Entendi. Beleza. E aí, cara, em 2016 que a gente começou a lançar os treinamentos. Aí o que aconteceu? Eu me especializei em uma plataforma de cloud e o meu irmão em outra. E aí, como eu já estava fazendo isso há um pouco mais tempo, a gente começou em 2016 lançar esses treinamentos que a gente fez. Então, a gente fez 3 lançamentos em 2016. Dois meus e um do meu irmão, da plataforma que o meu irmão estava ensinando, né? E aí já aumentou um pouco. No ano a gente faturou 75 mil. Foi 14 num, 21 e 40 no outro. Então, nesse ano já deu 70 e poucos. 75. Aí isso em 2016. Tá, eu não sei se eu tô falando demais aqui, qualquer coisa tu me Não, interrompe não, e me pode. pergunta. Eu acho que é legal ver os números. E aí, 2016, você já fez 75K. Tá começando a ficar sério 75K. isso. Já tava. Foi 8, 10, 75 e deu uma boa aumentada, né? E aí que a gente começou, porra, então a gente tem agora um produto, né? Na verdade, isso aí foi o primeiro. Foi o primeiro lançamento interno, né? Foi o primeiro lançamento interno em 2016. E aí a gente, agora a gente tem um produto. E aí o que aconteceu? Em 2017, eu tô olhando aqui para ver os números, tá? A gente também fez lançamento dos 2 produtos alternando. Então foram 4 lançamentos em 2017. Um do meu, outro do meu irmão. Só que aí o que a gente percebeu? O produto que eu estava ensinando, a plataforma que eu estava ensinando, é uma plataforma mais complexa, é difícil do pessoal colocar em prática. Porque só grandes empresas usavam, tipo Itaú, Mercado Livre. Então, poucos profissionais tinham acesso a colocar aquilo em prática. Não era fácil, sabe? E aí, o produto que o meu irmão estava ensinando, estava dando mais aderência, que é de AWS, né? Que é da nuvem da Amazon. E aí, em 2018, a gente ainda fez um lançamento do meu produto e 2 do meu irmão. Ah, não, eu pulei de 2017. 2017, cara, o que aconteceu ali? A gente começou a viajar na maionese, começou a pegar um monte de coisa de outras pessoas que estavam falando no mercado, e aí começou a inventar e ficou aquele lançamento todo bagunçado, Frankenstein, sabe? Uma coisa de outra, uma coisa. Então, inclusive, eu parei de seguir um pouco os teus conteúdos nesse momento de 2017. É importante falar isso porque depois vai fazer sentido, tá? Então, em 2017, a gente começou a viajar, mas mesmo assim, o faturamento foi de 230K no ano. Então, tá? Foi aumentando. Aí, o que aconteceu em 2018? A gente fez 2 lançamentos do produto do meu irmão e um do meu. E foi a última vez que a gente lançou esse produto que eu estava ensinando. Porque... Tá. E aí eu lancei... nesse ano de 2018, deu 360K. 360. Aumentou mais um pouco. E aí a gente começou a fazer o quê, cara? A inventar outros produtos, sabe? Vamos fazer um perpétuo, vamos fazer aquilo. E começou a... Porque a gente pensou, não tá indo tão rápido. E a gente via o pessoal fazendo lançamentos maiores e a gente achava que, não tá dando certo. E a gente começou a inventar um monte de coisa. Um monte de outros produtos. Tá? Mesmo assim, deu 360K. Aí, nesse momento aqui em 2018, cara, eu vi um conteúdo teu,
onde tu tava mentorando, fazendo análise do lançamento de um cara que era da minha área. E aí eu, que é isso? Eu não tava mais te acompanhando, teus conteúdos, e aí eu vi tu fazendo uma análise numa TV e tal. E eu, caramba, o que é isso? Aí que eu fiquei sabendo do Insider, nesse momento de 2018. E aí eu, cara, é isso. Acho que isso pode ajudar, né? E aí no final de 2018 eu fui de novo no FL ao vivo. Eu só tinha ido lá em 2014. Eu fui em 2014 no primeiro, pra mim era o primeiro, né? Mas Nossa, depois foi quase o primeiro, né? quase Era um que era segundo compridão, ano. assim. Cara, é aquele que eu lembro de uma coisa que marcou. Tava o Flávio Augusto e outra coisa que a Cris fez a primeira palestra. Ela tava nervosona lá e depois. Eu lembro. É esse mesmo, é o compridão. Foi lá. Tinha Compridão, umas 1.500 pessoas lá. Na época era uma coisa de louco, né? 1.500 pessoas, meu Deus. Eu E lembro que aí, tu ainda. você foi de 2014 e aí você acabou voltando em 2018, E 18, final de cara. 2018. Olha que legal. E você já foi no evento do FL ao vivo, né? Que a gente chama FL ao vivo, agora a gente chama de Mundo FL. Mas você já foi naquele evento pra entrar no Insider ou você foi no evento pra ir no evento? Não, fui pra entrar no Insider. Ah, Tanto que quando abriu eu já tava lá eu já tava parado. Hã? Você já foi convencido então? Já fui convencido. Quando abriu as inscrições, eu já tava lá esperando na frente da menina lá onde eu fazia a inscrição. E aí já fui pra isso. E vem cá, você sabia quanto custava? Assustou pra mais, pra menos? Eu tinha uma noção, cara. Eu tinha uma ideia que era aquilo, e aí eu botei uma margem. Se for até tanto, vou entrar. Até quanto que eu podia ter cobrado? Pô, mas Entre a gente aqui. A gente já passou. Só entre nós, só entre nós. Só entre nós. Não, cara, eu não lembro exatamente, mas eu pensei assim, ó, se for até 50 eu entro. Isso foi Foi mais ou menos 45. isso mesmo. 40 e poucos, Aí mas eu já tava Você pra entrou. entrar mesmo, já fui pra entrar. Daí eu já Que entrei no massa, site. que massa. Mas Então, é legal e por que você entrou? 50 mil, quase 50 mil no caso à vista, né? Dependendo de quanto você paga, 50, depende de quantas pessoas entram, aquela coisa toda. Mas o que te convenceu a dar esse passo? Pô, é porque não é pouco dinheiro, né? Bastante. Pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco, mas pra maioria é muito. Pra mim era O que bastante, te cara. convenceu? O que foi? O que você viu ali? Assim, primeiro que eu vi um cara lá que potencialmente era meu concorrente e tava fazendo, né? Então, de repente ele poderia. Tava se Ele dando tava bem, lá. né? Tava lá fazendo. Tu tava fazendo análise do lançamento dele. Caraca, meu, isso aí, né? Isso é legal. E aí, depois que eu fui lá, fui no. E outra coisa é que eu já tinha tentado um monte de coisa, entendeu? Tinha tentado fazer perpétuo, tinha tentado seguir outras cópias, tinha feito um monte de coisa e não funcionou. Aí eu Não pensei, tava pô, dando isso tanto pode ser. resultado. Entendi. Exato. E eu, pô, então vou aqui. E aí chegando lá na FL, porra, daí tem um monte de depoimento, um monte de resultado que a galera tá conseguindo, né? E aí aí acabei de me convencer lá. E inclusive foi eu, meu irmão e o meu filho hoje que faz o nosso tráfego, o nosso gestor de tráfego. Que legal. Quantos anos Então, ele tem? ele tem 23. Olha, que massa. E Já aí. ficou com a família inteira. E você foi com a família toda. toda no evento? Foi nós três. Eu, meu irmão toda, e o meu né? filho. Vocês. E eles também compraram ou eles ficaram um pé atrás? Porque nem sempre todo mundo tá. O meu filho, ele já tava, vamos, tava empolgadaço. O meu irmão que é assim, eu puxo mais acelerado e ele segura um pouco, entendeu? Sempre é assim. Às vezes eu fico meio irritado com isso, mas é bom, né? Porque se fosse só por mim, talvez a gente já tivesse quebrado um monte de vezes. E aí ele dá uma segurada, né? Então, e ele também estava afim de entrar. Então, pô, se ele estava afim de entrar, eu também, então não tinha o que segurasse, né? A gente só foi lá para acabar de ser convencido mesmo com os depoimentos e para poder aplicar, né? Que era. Total. Só podia E como é que foi então? Mesmo. Aí entra 2019. 2018 você tinha feito mais ou menos 300, né? 2019 como é que foi?
Aí 2019, cara. Ah, uma coisa importante é que 2018, que eu pulei aqui, em abril a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. Ah, isso foi outra coisa que. Lembrando que. Isso foi outra coisa que contou pra eu entrar no Insider. Porque eu fiz em abril, 6 em 7. Cara, agora já era. Agora a coisa vai deslanchar. E aí depois caiu de novo o faturamento dos lançamentos, né? Deu 75, 64. Pá, não dá mais. Aí a gente foi lá no Fórmula, no FL ao vivo, para entrar no Insider, tá? Então, em 2018 deu 360 e em 2019 a gente fez aí em 2019 a gente fez 6 lançamentos. Porque antes era assim, a gente fazia 3 ou 4 no ano, né? Ia muito pelo modelo que tu fazia lá no início, que era, dois no ano, né? Acho que tu fazia. Que era o FL. Eu entrei no FL3, depois teve o 3.1. Então era 2 no ano. E aqui em 2019, era, né? Era 2. Acabou mudando para 6 ou 7, né? Eu acho que hoje eu uso 6. Mas era 2, né? Incrível. Teve uma época que eu fiz 52, mas não foi nem com fórmula, foi com outro produto. Eu queria testar qual que era a frequência ideal, né? Ah, caramba. No mesmo ano, 52? 52 lançamentos no mesmo ano no Pro Leilões na época. Então o Nossa. que acontece? Para fazer 52, eu tinha que estar lançando para abrindo carrinho para um segmento da lista e pré-lançando para outro segmento da lista. Que na época, diga-se de passagem, como não tinha muita mídia social como tem hoje não dá mais para fazer isso. Não dá para você isolar um lançamento, porque todo mundo fica sabendo, é muito mais comunicado, né? Na época não era assim, você lançava para a lista de e-mail mesmo, então você segmentava e não você, né? Eu segmentava e tacava ali, mandava ver. Mas assim, não era bom não. Mas eu queria ver, eu queria estressar os dois lados da teoria. Então eu já fui desde lançar 2 vezes por ano, quiçá uma vez, até lançar 52 vezes por ano, para entender que o óptimo é cerca de a cada 2 meses, 1 mês e meio. Dependendo. Eu falo que é 2 meses, 1 mês e meio, porque a gente não só lança o fórmula. Por exemplo, a gente tem o Mundo FL agora. Então, quando a gente está no Mundo FL, a gente não está lançando a fórmula necessariamente. Né? Podia estar, mas não está porque a gente é uma equipe só também. Tem muita gente, mas pô, a gente vai fazer a coisa bem feita, né? Então, talvez se eu não tivesse o Mundo FL, eu faria 7 ou 8. Mas eu faço 6. Mas você pegou todo o espectro, né? Você pegou todo o espectro. Mas agora o Insider segue o espectro da fórmula, né? A gente lançava ele 1 vez por ano. Agora tá lançando 2 vezes. Eu não acho que a gente vai chegar a lançar 6 vezes. Eu acho que a gente vai parar em 2, porque a natureza da entrega é complicada, né? Mas esse ano a gente lança 2 vezes. Então a gente vai abrir carrinho no Mundo FL dia 16, 17 e 18. Então, para quem tá querendo entrar no Insider ou considerar, o único jeito de fazê-lo é dentro do evento. Fora a gente não vende, né? Porque, enfim, é outra conversa. Mas, enfim, você entrou, né? Como é que foi a partir daí? Entrei e aí em fevereiro a gente fez um lançamento, deu 40k. E os outros 5 todos deram 6 em 7, depois que entrei no Insider. Aí, primeiro que a gente lançou com muito mais frequência, né? Que antes era 4 no máximo no ano, e agora a gente lançou 6. E todos foram 6 em 7, né? 160, 101, 164 e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma coisa, o que você, olhando para trás, ainda nessa década, ainda nesse ano de 2000, década é ruim, né? Ainda nesse ano de 2019, você fala que melhorou a frequência. Né? O Insider te trouxe mais, meio que te introduziu mais frequência. Mas o que mais? Porque antes você batia no 6 em 7 e voltava. Era essa a impressão que você me deu. E agora você tinha consistência de 6 em 7. Que é 4 ou 5, 6 em 7 consistentes. Vamos tentar desconstruir o que além da frequência, o que você ajustou nesse processo? O que o programa te ajudou a ajustar? Então, todos os lançamentos eu conseguia ter um feedback, né? Um feedback do que dava para melhorar, né? Uma análise de lançamento lá. Pô, imagina. E o legal é que é uma análise com uma pessoa, depois uma análise com outra pessoa, com faixa preta, né? Que o cara tem uma visão diferente e que se juntar todas, pô, contribui muito, né?
Então isso aí foi o que fez com que eu tivesse essa consistência. E também, cara, é aquela coisa do, pô, a galera tá conseguindo, e aí tu vai lá e se empenha mais, sabe? Tu vê aquela coisa acontecendo, o pessoal conseguindo fazer, crescendo os lançamentos e, sabe, aquela coisa do game, né? Tu É, fica. a maioria é magnética, né? Ela vai magnetizando, né? Uhum. Não, e tu É, tá até ali por com as outras pessoas. tá ali com as outras pessoas. O que mais? Tu Pode tá ali com as continuar. outras pessoas e, por exemplo, vai no evento, tu conversa com um, conversa com outro, e não é só a análise de lançamento, mas, por exemplo, tu tá ali almoçando com outros insiders. E aí tu vê o que o cara fez e que faz muito sentido pro teu, né? E aí, pô, aplica uma coisa, aplica outra. Então só aquela convivência, aquele network com as pessoas ali, tu já consegue melhorar muito. Mesmo que não tivesse análise de lançamento, por exemplo, aquilo ali já ia ajudar demais. Então, é essa troca, né? Essa troca que tem no programa, com um monte de gente pensando a mesma coisa e tal. Isso aí que fez a diferença na minha visão. E quanto tempo, e quanto você faturou em 2019 ainda? Ano pré-pandemia, né? Aí 1.011.000. Pô, agora Agora tá tá ficando melhorando. sério, né? Cara, eu nunca faturei isso como meu negócio físico, entendeu? Só cheguei nisso, né? Agora tá ficando sério. Dá pra Aí comprar uma tá ficando canoa. sério. Já dá pra comprar um surf ski bem legal. Dá pra comprar um surf ski bem legal. E vem cá, então aí você entra na faixa marrom do que a gente chama de terceiro grau. Quando a pessoa fecha no milhão naquele ano de calendário, né? É o que a gente chama de terceiro grau. E aí vai Exato. 2020, que eu imaginava que aí é o caminho da marrom, né? Que você já estava, mas não uma marrom de alto grau, para faixa preta. E como é que foi essa jornada? Eu entrei já no Insider na marrom, né? Porque eu tinha feito um 6 Isso. e 7. Mas aí depois passou para o terceiro grau. E aí, e aí entrou o ano de 2020, renovei o Insider, né? Renovei o Insider, porque, pô, se tá dando certo, pensa, triplicou, né, o faturamento anual depois que eu entrei no Insider. Então, Até porque a gente fez. Eu costumo dizer que carvão fora da fogueira apaga. apaga, exatamente, Carvão fora da exatamente. fogueira apaga. Por mais que a gente ache que já descobriu, que já sabe tudo, eu acredito nisso, né? Carvão fora da fogueira apaga. Mas e aí? Você renova o Insider e vai para 2020. E até porque, o que acontece? O pessoal tá testando muita coisa, né? Então, pô, se eu não renovasse, por exemplo, a galera ia continuar testando, descobrindo novas coisas e eu não ia estar sabendo. Então eu ia cair na mesma coisa que eu estava antes lá, né? Não estava te seguindo nem nada, nem vendo o que novo estava acontecendo. Quando eu voltei, as coisas estavam bem diferentes do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo fórmula de 2014, entendeu? E aí, se o cara não tá junto com as pessoas que estão fazendo, estão testando, estão vendo que dá certo, inevitavelmente tu vai ficar fazendo coisa antiga. É o que ia acontecer comigo. E aí, enfim, daí renovei o Insider em 2020. E aí em fevereiro, a gente aí, um, dois, três, mais 6 lançamentos a gente fez. 6 lançamentos a gente fez em 2020. E aí, cara, em agosto foi o nosso maior lançamento. A gente fez, em maio, a gente começou a fazer o lançamento como fórmula, só que ao vivo, né? Fazendo, em vez de gravado, fazendo ao vivo. E aí, em maio, na época foi o maior lançamento, que deu 500k, né? Foi, cara, eu acho que foi na pandemia, né? Quando começou a pandemia foi maio, Total, por maio, né? ali. Mais ou menos. É. É. E aí a gente começou a testar novos eventos, sabe? Tentando ampliar um pouco o público, ampliar um pouco menos. E aí, em agosto, a gente fez outro lançamento que deu 730. Então, pô, cara, quase. Aí eu já tinha feito o que eu tinha feito em 2019, né? Já tinha faturado mais do que eu faturei em 2019, em agosto. Certo. Aí E aí a sim. gente fez outros lançamentos no final, nesse ano de 2020, deu 2.509.000. Uau. Aí é Aí dá pra faixa comprar preta. um surf ski fácil, né? Faixa preta, né? Nada. E aí você acabou aplicando pro Plat, né? Você acabou indo pro Plat. Isso aí, apliquei pro Plat. Porque, pô, se no Insider tava com aquela, né, com
com aquele ganho, né, por causa do network em si, do ecossistema, né? Aí imagina no Platinum, porque lá no Platinum tava a galera que eu via lá em 2014, né, cara? Cris, Romualdo, toda essa galera tava lá. E eu, pô. Aí apliquei pro Platinum e nós dois Nossa, vivemos. inclusive eles estão lá há muito tempo, faz desde É, 2000 e tanto que eles estão lá. Cara, o que eu queria te perguntar? Dicas, agora que você chegou na faixa preta, que dica que você daria para um faixa branca? E eu vou cara, perguntar uma dica que você daria também para um faixa marrom, tá? Mas vamos para o faixa branca primeiro. E o faixa branca você já foi, aquela pessoa que às vezes está chegando agora, nunca lançou, zero, faixa branca mesmo, homo duplação. cara, então o faixa branca eu diria assim, validar um produto o quanto antes e, e focar nele. Não ficar viajando que nem eu fiquei vou lançar uma coisa, ficar lançando outra coisa, sabe? Tentando fazer, achar um melhor caminho e não ter consistência em uma coisa. É claro, não necessariamente o primeiro produto que a pessoa vai criar vai funcionar, né? Mas para isso tem lançamento de semente para validar, né? Então, validar um produto e continuar nele. Não perder o foco, sabe? Porque eu tô te falando isso baseado no que eu fiz, né? Do que eu passei e que eu vi que foi uma coisa que atrasou um pouco o nosso crescimento, que é ficar viajando na maionese e tentando um monte de coisa. Total. Então, E eu para um diria faixa isso. marrom? O faixa marrom, Cara, lembrando, para quem não tá dorme embaixo de uma pedra e não sabe o que é um faixa marrom, aquele já fez o 6 em 7, ele aspira a faixa preta. Então o cara já fez o 6 em 7 e aspira a faixa preta. Qual que é a sua dica para ele? primeiro, na minha opinião, coisa que eu fiz, tá? Entrar, fazer parte de um grupo que faça isso, sabe? Aprender digamos assim, com o coletivo. Aprender com as pessoas. O Cider é uma boa forma de fazer isso, tá? Mas tá com pessoas que estejam fazendo aquilo e que tu consiga trocar, né? Informação. Porque e seguir o processo. Porque às vezes quando a gente chega na faixa marrom, cara, o que acontece? Aconteceu isso comigo. Tu começa a tentar outras coisas, né? Na verdade, comigo aconteceu desde a branca até a marrom isso, né? Mas tu começa a testar outras coisas e não segue um processo. Tu acha que, pô, agora eu já sei fazer isso aqui, isso é muito básico, agora eu vou tentar outras coisas mais complexas. Mas acontece que a faixa marrom não é o final da curva, né? Não é o final da jornada. Cara, é o começo, né? Aí quando tu tá lá na faixa branca, tu pensa, pô, quando eu fizer o CC7 tá tudo resolvido. Mas aí não é, né? O cara quer outras coisas, quer ir além. Aí tem a faixa, tem 1 milhão, tem a faixa preta. Então, isso seguir o processo, pô, resolvi entrar na Fórmula. Segue a Fórmula e vai, né? Vai, sem ficar viajando. Engraçado, Então, né? A fórmula é um processo mesmo. E às vezes a nossa própria inteligência ou pensamento crítico é o que para a gente de seguir o 6 em 7. De chegar ao 6 em 7 rápido, porque a gente abandona o processo muito rápido. Até porque entre eu e você seguir processo tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vamos dizer assim. Tem gente que adora quebrar as regras, né? Tipo a galera do fundão lá, adora quebrar as regras. Mas enfim, e eu costumo dizer que vai chegar a hora que você deve quebrar as regras, mas se quebrar muito cedo, você não aprende a base, o fundamento, né? Isso vai fazer falta. Na maioria das vezes é o que faz falta entre um faixa marrom e uma preta mesmo. O faixa marrom, eu costumo dizer que é o nosso adolescente. é. Adolescente, qual que é o perfil adolescente? Acha que já manja da vida. Acha que já zerou. E mal sabe ele que a parada só tá começando, né? Fala assim, quando eu me formar, quando eu fizer 18 anos, aí zerei a vida. Mas não é bem assim, né? Eu acho que vai chegar uma hora que você vai chegar, mas o faixa marrom é uma espécie do adolescente
dos lançamentos, não? E a faixa preta é a idade adulta mesmo. Aí você vai querer ver. Nossa, que legal. E galera do YouTube, um grande abraço. A gente se vê amanhã às 9h07.